Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula. Agora a gente vai dar continuidade falando um pouquinho sobre o México e dando início à América Latina, tá? Lembrando que México faz parte da América do Norte, junto com Canadá e Estados Unidos. E a gente vai mais assim, na realidade, pegar os principais pontos para facilitar vocês em questão de assimilar o conteúdo e finalizar, né, o segundo bimestre. Então, quando a gente fala do México, a gente tem que lembrar que ele faz fronteira com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm essa problemática com o México para evitar que os imigrantes entrem, porque eles fizeram aquelas barreiras nas fronteiras. A gente verifica também no livro didático, né? Eu estou acompanhando o livro para poder facilitar vocês na hora da leitura, tudo direitinho. A gente tem na página 273, a gente tem o mapa político do México. E a gente tem aqui, a gente percebe olhando o mapa, que ele é banhado pelo Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, tem a parte do Golfo da Califórnia, cortado pelo Trópico de Câncer. Então, tem algumas informações que a gente consegue tirar. Lembra que eu sempre falo para vocês? É interessante analisar o mapa. Então, a gente consegue perceber aqui as principais cidades do México, a gente consegue perceber as suas características, a sua localização geográfica, enfim. Então, ele faz fronteira com os Estados Unidos, que é na parte do norte, e olhando o mapa aqui, a gente percebe que ele faz fronteira com Belize, na parte sul do seu território, tá bom? Então, a gente tem essas informações, a gente tem a parte do Golfo do México, que a gente já falou sobre ele, que ele traz águas mais quentes, ele possui essa parte mais quente. Quando a gente vai falar agora sobre a parte da colonização, quando a gente vai falar sobre a parte da histórica do México, né? A gente verifica aí na página 274 do livro, a gente percebe que tinha a questão dos astecas, que tinha antes da colonização pelos espanhóis, que a gente tinha essa colonização dos astecas, que é uma gama à parte que a gente teria que ter uma aula bem específica para poder falar sobre esses povos, porque é uma cultura riquíssima que a gente consegue agregar conhecimento. Né? Então, a gente sabe que os principais povos que viviam no território mexicano antes da chegada dos espanhóis eram os maias ao sul, os astecas e os astecas em todo o território. A gente tem também a questão, nessa parte do livro também fala sobre a questão dos impostos abusivos que ocorreram no século XIX, as restrições políticas. Então, o México, entre os países da América do Norte, foi um dos que foram mais prejudicados, tadinhos, né? Porque eles não tiveram tanto apoio e foram mais colonizados, mais explorados do que, na realidade, propriamente dita, não teve tanto investimento, né? Que é o que a gente percebe. Características climáticas, a gente tem aqui a questão tem mapa na página 275. Aí a gente tem a questão do clima, a gente tem o mapa físico, a gente fala sobre o clima, a gente fala sobre o relevo, que é muito importante para a gente poder ter sempre uma noção de como que é composto, como que é caracterizado. Então, a gente tem no México, na legenda do mapa, olha aqui, gente, o mapa, ele tem sempre essa legenda. Isso facilita muito vocês, isso é para vocês entenderem qual é a localização de cada clima, entendeu? Quais são os climas predominantes. Então, a gente percebe que nesse mapa, abram aí o livro junto comigo, para ficar mais fácil, vocês conseguem perceber que num território tão pequeno, entre aspas, né, comparado a Canadá, Estados Unidos, ele tem uma diversidade de clima. Então, a gente consegue achar o desértico, a gente consegue achar o semiárido, o equatorial,
o tropical, o subtropical e o frio de montanha também. Então, a gente percebe essas características, tá bom? Então, a gente tem aí cortando o território ali imaginário do Trópico de Câncer, dividindo praticamente no meio o território, né? Então, por isso tem esse clima tropical. Na porção norte, né? A gente percebe as áreas mais desérticas, a gente está vendo aí na corzinha amarela, tudo semiárido também, uma presença na parte mais central aí do frio de montanha. Então, tem uma variedade climática, porque ele é um país tropical, porque ele é cortado por essa parte do Trópico de Câncer. Então, boa parte dele possui o clima tropical. Quanto ao relevo, aí a gente tem aí esse mapa físico também, onde a gente consegue identificar que a gente tem a Serra Madre Oriental, tem o Planalto do México, tem a Serra Madre Oriental. Então, se vocês pararem para comparar o mapa físico com o mapa do clima, a parte do clima, onde é marrom, é justamente onde tem o Planalto do México, é a parte central. Então, por isso que tem a parte mais fria, porque é onde tem as partes mais elevadas. Conseguiram compreender? Por que é interessante você comparar um mapa com outro? Então, a gente tem essa ideia, tá? Então, o relevo do México é formado por grande parte por um extenso planalto e uma cadeia de montanhas que é a continuação das rochosas localizadas no Canadá e nos Estados Unidos. Então, por isso que tem essa característica. Então, as três principais são essas: Serra Madre Oriental, na redação 4, Serra Madre Oriental, Planalto do México, Serra Madre Ocidental e Serra Madre do Sul. Então, vocês podem perceber que essa parte onde tem o frio de montanha é justamente onde tem essa parte de planalto, onde tem essas montanhas, tá bom? Então, passando para a parte de hidrografia, virando. Hoje a aula vai ser diretamente com o livro, para a gente poder focar nele mesmo, porque a gente trabalhou bastante com as outras coisas, com imagens e tal. Hoje a gente vai focar no livro, tá? Então, na hidrografia, a gente percebe... São poucos rios do México de grande porte e navegáveis. A gente percebe que tem o Rio Bravo, que é o mais extenso do país, nascendo no estado de Colorado, lá nos Estados Unidos, onde recebe o nome de Rio Grande e desemboca no Golfo do México. O segundo maior é o Rio Lerma, de vital importância, pois abastece as grandes cidades como a Cidade do México. É utilizado para geração de energia, para irrigação da plantação. Então, a hidrografia, sempre que eu falo, é sempre vida. A gente tem sempre que dar prioridade para a hidrografia, para saber o quanto que ele vai produzir, o quanto que ele vai beneficiar. Que seja na parte de navegação, que seja na parte de agricultura, que seja na parte até mesmo de benefício para a população. Se vai gerar energia elétrica, se vai ser água para consumo, enfim. A vegetação, a gente já tem aqui um outro mapa que facilita para a gente. Então, os tipos de vegetações que a gente encontra no México. A gente tem a vegetação arbustiva desértica, savana, que é justamente onde tem a parte mais árida, né? Se a gente comparar com o mapa da anterior, que é justamente onde tem a parte desértica e de semiárido, tá? Então, a gente tem a vegetação mediterrânea, tem a floresta de coníferas e tem a floresta tropical, que é na parte mais tropical, tá? Então, deixa eu verificar aqui. Os tipos climáticos predominantes, então, do México, a gente pode dizer que são o desértico semiárido, tá? As altitudes predominantes, olhando também, a gente pode identificar aqui no mapa que elas estão variadas entre 1.000 a 3.000 metros. Então, a gente considera que tem elevada altitude, tá? Comparando o modelo de colonização com o modelo dos Estados Unidos com o modelo de colonização do México, o dos Estados Unidos foi de povoamento, né? Quanto no México foi de exploração, foi como eu falei. Então, assim, eles viram que poderiam explorar, então exploraram ao máximo.
enquanto no território norte-americano dos Estados Unidos, eles viram que eles poderiam povoar e constituir uma nação. Então, foram o que eles fizeram. Então, eles criaram ali as suas moradias e exploraram o México, né, o território do México. Tá? Então, esse é um apanhado do que a gente pode facilitar. Características da população. Então, a gente tem um outro mapa aqui que nos instrui, tá? Então, a gente tem um mapa que fala sobre a quantidade de habitantes por quilômetros quadrados. Então, a gente percebe que em algumas áreas tem abaixo de 10, outros de 10 a 50, que é a maior parte, né? Não, minto. Que é a segunda maior parte. De 50 a 100, que é a maior parte. E a cidade do México, que está acima, que é a concentração populacional, acima de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a gente tem muita concentração em um pouco lugar e muitos espaços com poucas populações, né? Então, a gente tem essa característica. Normalmente, a população é formada por mestiços, povos indígenas e brancos de origem espanholas, né? Eu sempre falo isso para vocês, gente, não é porque a gente fala branco que é de racismo, é porque eles consideravam dessa forma, tá? Então, porque como eles viam que o tom de pele deles era diferenciado, eles falavam desse jeito, mas não tinha esse cunho racista, tá bom? Da cultura do México, a gente sabe que é muito diversificada, que é muito rica, que é muito completa, muito complexa, é muito interessante. Eles têm a região católica, eles têm a questão de fazer festa para os mortos, enfim. Então, eu vou finalizar esse vídeo agora, para não ficar muito extenso. Aí a gente vai dar continuidade para falar um pouquinho da população e da economia, tá bom? Aí já eu já começo um outro vídeo com vocês, só um pouquinho.